Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal e hoje aqui estamos com um convidado mais que especial, até rimou aqui, né? Convidado especial na nossa live semanal, o Yuto Miura, ele que vai estar contando aqui pra gente toda a trajetória que ele teve aí desde o comecinho até se tornar um arquiteto formado aqui no Japão. Muito boa noite, Miura, muito prazer em ter você aqui hoje com a gente. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos aí para agregar valor na vida das pessoas e da nossa comunidade. Perfeito, é isso aí. Para a gente começar aqui, para as pessoas também te conhecerem um pouquinho, conta como é que foi a sua trajetória aqui no Japão. Você já nasceu aqui no Japão ou você veio do Brasil? Como é que foi? Bom, eu vim com 8 anos de idade, né? Sim. Nasci no Brasil, sou goiano, sou da terra do sertanejo. Ótimo. Bom, cheguei no Japão sem falar japonês, né? Como muitas crianças, muitos brasileiros. Sim. Você tinha quantos anos na época? Tinha 8. De 8 anos? Então você já estava alfabetizado em português, já sabia ler, escrever, tudo, né? Isso. Ótimo. Sim. Né? Entrei na segunda série, no final da segunda série do Shogaku. Tá? E dali eu fui encaminhando, fui pro Shogaku, colegial e depois faculdade, né? Sim. Tudo em escola japonesa? Tudo em escola japonesa. Perfeito. Como é que foi essa primeira fase de adaptação, Miura? Porque eu acredito que também tem muitos pais que vão assistir a gente, que tem filho pequeno, que também, né, chegou recente do Brasil e está tendo essa dificuldade de adaptação. Conta pra gente um pouquinho como é que foi no começo para você. Você já tinha, né, um pouco de conhecimento tanto do português, né, mas no japonês estava aprendendo. Como é que foi essa fase de adaptação? Conta pra gente um pouquinho. Olha, no começo foi muito difícil, não é fácil, né, porque o meu pai, ele sabia falar o idioma japonês, porém não sabia ler e escrever. Sim. Minha mãe já não falava muito, porém ela tinha o conhecimento do hiragana e katakana. Ah, sim. Mas aí, qual que era a dificuldade? É as tarefas de casa, né? Porque as tarefas de casa, meu pai entendia o idioma, falar, né, a comunicação, porém não sabia ler. Então, era difícil para fazer as tarefas e da escola para comunicar com os professores e com os colegas, né? Sim. Então, mas graças a Deus, eu tive um apoio muito bom também da escola, da parte da escola, porque onde eu estudei, tinha muito estrangeiro. Ah, que legal. Então eles já estavam acostumados. Já estavam acostumados com o estrangeiro, né? Sim. Claro que na minha escola ali, na minha classe, era só eu e mais um. Por aí, na escola toda tinha muito estrangeiro. Então já tinha o Nihongo Kyoshi, né? Sim. Para preparar os estrangeiros, né? Sim. Mas não foi fácil, porque era difícil, não sabia falar o idioma, não sabia ler e escrever. Então eu queria conversar com meus colegas, não entendia nada, né? Tanto é que no começo eu chorava muito, querendo ir para a escola brasileira, querendo voltar para o Brasil, porque não é fácil. Verdade. Para todo mundo não é fácil, né? Sim, sim. No começo é bem complicada essa adaptação, né? Mas o que, assim, te deu forças ali para continuar estudando em japonês? Foi mesmo os pais que te forçaram? Falaram, não, você vai ter que estudar na escola japonesa porque a gente não tem condições de estudar em uma brasileira. Como é que foi o meu caso até, né? Eu queria também ir para escola. É bem parecido com a sua história também, né? Ah, sim. E por falta de condição eu não fui para a escola brasileira. Mas aí no seu caso, foi opção dos seus pais ou você ali criou uma amizade e quis aprender o japonês? Como é que foi aí no começo? Foi mais o meu pai. Minha mãe, ela até pensou em colocar na escola brasileira, mas meu pai não deixou. Então, sim, foi por obrigação mesmo. Então, tive que ficar, tipo, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, não, vai pra escola. Tá frio, não, vai pra escola. Tá certo. Então,
foi o apoio, claro, tanto do meu pai e da minha mãe, né? Sim. Mas depois que meu pai conversou com a minha mãe, decidimos em ficar no Japão, né? Decidiram de eu ficar na escola japonesa, aí Sim. os dois começaram a pegar firme. Porque a Perfeito. gente, criança, começa a inventar as coisas, né? Ah, com certeza. Amiga, entendeu? É. Poxa, não tô bem hoje. Sim, sim, a criança é criança, né? É bem assim mesmo. E hoje você agradece, né, seus pais por terem feito isso, né? Que Sou muito bacana. grato. Na época a gente não entende, mas hoje em dia, depois que a gente cresce, a gente consegue ter um certo conhecimento do Sim. porquê eles eram daquele jeito, né? Com certeza, verdade mesmo. Então, aí tem outra fase que é a fase do colegial aqui no Japão, que a gente sabe que a fase obrigatória é até a parte do ginásio, né, que seria o Chugaku. Como é que foi essa transição? Você teve que estudar, você estudou em Senmongaku ou foi uma escola federal? Como é que foi aí a parte do colegial para você? Certo. Bom, no colegial eu fui na escola pública, né? Sim. Porém, para chegar até o colegial, sinceramente, eu não gostava de estudar, até o Chugaku praticamente. Eu gostava de bola, então o meu Sim. sonho era ser jogador de futebol. Sim. Só que já comigo eu tinha o plano B, de caso eu fracassar no futebol, eu queria ser arquiteto. Era o plano B, era o plano B. O plano B desde os 12 anos, você acredita? Que legal! É. Que bacana. Então, mas mesmo com esse plano B na cabeça, pra mim, quando é criança, tudo passa. Se não der, eu vou pra Sim, faculdade. Sabe? sim, Pensar sim. muito. A coisa é Sim, bem sim. simples, né? Ah, é. Tipo assim, se não der certo, eu vou ser astronauta, uma coisa assim bem. Não dá nada não. Eu vou pro plano B e boa. Sim, sim. Então até o Chugaku Ninense, a segunda série, né? Porque no caso é até a terceira série, pra quem Sim. não sabe, aqui no Japão. Até o segundo ano do Chugaku, eu levava o estudo na brincadeira. Eu chegava atrasado na escola, às vezes ia só para almoçar na escola, essa é a verdade, né? Sim. Então, a realidade é que eu não gostava de estudar. Só que aí quando o que aconteceu? Eu machuquei e eu não consegui mais participar de campeonato da escola do futebol. Nossa. Porque eu não conseguia nem andar direito. Doía muito Nossa. a minha perna. Eu machuquei o nervo, né? Aí foi aonde virou a chave. Eu comecei a conversar com os professores, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre a faculdade, sobre o colegial. Sim. E aí eu tenho um professor que o nome dele é Yamada. Na época ele falou assim, ó, desse dia você não vai nem pro colegial. Eu falei, vixe, aí largou. Nossa. Vou começar a estudar, pegar firme no estudo. Aí foi onde eu virei a chave. No terceiro ano eu comecei a estudar muito, mas estudei muito mesmo. Tudo aquilo que eu deixei passar para trás, deixei para trás. Eu Sim. comecei a pegar firme, estudar para conseguir a nota, para conseguir pelo menos ir pro colegial. Sim. E graças a Deus consegui ir pro Conseguiu colegial. passar. Que legal. É. Parabéns. Valeu todo o esforço, né? E aí chegando no colegial, eu já tive na minha cabeça o seguinte, eu vou estudar e eu vou já para a faculdade como indicação. Porque Que aqui legal. tem, né, Sim, sim. O Suicem, né? O Suicem, né? Isso. E para ganhar o Steiko Suicem, eu já, logo quando eu entrei no colegial, sem brincadeira, fui lá na diretoria e perguntei, o que eu preciso para ganhar essa carta? Uau! Aí eles me deram lá um monte de requisitos. Falei, caraca, isso daqui tudo? Não pode faltar, não pode chegar atrasado, não pode... Ou Tem seja, que manter dentro as de notas altas, sim. Dentro de 3 anos, eu não poderia ter, adjuntando, tá? Sim. Falta, chegar atrasado ou sair mais cedo, somando tudo, não pode ter mais de 10, tá? Nossa. E as notas tem que ter mais de 4,2, se eu não me engano. Nossa. É. Somando os 3 anos, não é só um ano. Sim. Eu falei, bora lá então. Vamos tentar ir daqui, né? Graças a Deus deu certo. Ai, que ótimo. Perfeito. Aí você foi então para a faculdade como apresentação, né? Isso, Tanto é que eu não fiz prova. Que legal. Que legal. Nossa, é porque você foi determinado já logo no primeiro ano, né? Porque isso realmente é uma raridade acontecer, é bem difícil, né? Principalmente quem estuda em escola japonesa, até poder alcançar ali o nível de japonês já é complicado, né? Então,
Parabéns, Miura, merecidíssima. E agora fala um pouquinho sobre a faculdade. Como é que foi estudar arquitetura aqui no Japão? Opa, vamos lá. Entrando na faculdade é o seguinte, eu falei, eu consegui essas notas no colegial, então deve ser fichinha, né? Me achando, entrei na faculdade, falei, eu sou o cara. Uhum. Quando eu comecei as primeiras aulas, eu falei, misericórdia, o que é isso? Que língua é essa? Que língua é essa? Aí o negócio começou a pesar, porque daí eu comecei a olhar para um lado, o cara que veio do melhor colegial da região. O outro veio do colegial lá de Guinan, Gifu. E só eu que vim desse colegial, no caso, né? Uau. Falei, nossa, e agora? O cara é tudo inteligente, velho. Sim. O cara não tô estudando com qualquer um, né? Sim. Mas, graças a Deus, tive colegas muito bons, colegas que me apoiaram também, professores que me apoiaram. Então, né, meu pai também me dando força. E aí foi onde eu comecei a perceber que no Japão é o seguinte, para cada setor tem uma linguagem diferente, né? Sim. Entende? E o kanji mesmo, eu comecei a aprender mais firme, foi no colegial. Aí entrei na faculdade e comecei a aprender mais a linguagem da arquitetura. De pouquinho em pouquinho. Por quê? No primeiro ano, falando de nota, tá? Sim. Na faculdade, o primeiro ano, eu era o último colocado. Nossa. Eu quase reprovei o primeiro ano. Uhum. É brincadeira, quase reprovei. E aí, tem vários certificados também, sabe? Que no Japão é o país do certificado, né? Sim. Então, a nota, tinha que tirar nota alta, porque senão reprova. Tinha que tirar o certificado, senão eles reprovam. E se não tirar o certificado que eles querem, eu não... Porque no Japão, por mais que eu me formei na faculdade, eu tenho outro certificado que precisa ser feito depois da faculdade. E para mim fazer esse certificado, eu teria que passar no certificado enquanto estava na faculdade. Né? Então Sim. não é só as notas da faculdade, mas também, fora as notas da faculdade, tem o certificado que tem que tirar. Então essa parte foi bem difícil. Não foi fácil. Entendido. Nossa, é bem complicado, é bem rigoroso mesmo, né? Assim. É puxado, né? Você sofreu alguma discriminação, alguma coisa nesse sentido? No Shogaku. Você fala com o japonês, né? Sim. Sim, eu sofri no Shogaku porque não sabia a língua, então não entendia se o colega estava me xingando ou não. Era deixado de lado na classe, porque na classe só tinha eu e mais um. Sim. E esse outro colega meu era mais japonês que brasileiro, né? Não falava tanto o idioma. Então eu sofri um pouco no Shogaku. Porém, como o Shogaku tinha muitos brasileiros, no recreio eu ficava com o brasileiro, né? Sim. Então foi me ajudando, aí eu fui aprendendo o idioma e com o tempo eu fui começando a pegar amizade com o japonês também, aí ficou tudo tranquilo, mas no começo eu sofri sim. No começo, né? É porque depois de uma certa idade eles já começam a acostumar, né? E já tem um pouco mais de consciência sobre esse assunto, né? Exatamente. Perfeito, Miura. Então essa parte de estudo, graças a Deus deu tudo certo, né? E agora nessa parte de arquitetura, vamos entrar agora nesse tema, né? Conta um pouquinho sobre alguma dica que você aprendeu ou alguma curiosidade que você tem aí sobre arquitetura aqui no Japão. Olha, uma curiosidade que foi o motivo de eu fazer arquitetura é que os japoneses antigamente não usavam prego para fazer construção. Prego e parafuso, né? Eles tudo nos encaixes, né, que fala, né? Sim. Então isso foi uma curiosidade muito grande que eu achei, né, bem bacana. E hoje em dia eles usam ainda essa técnica, né, dos encaixes, né, das madeiras. Então essa foi uma das curiosidades quando eu fui para Kyoto e Nara, lá no Shogaku. Que legal. Nossa, então é como se fosse um quebra-cabeça. Exatamente. Então, cada peça, cada parte já tem que ser ali medido, já tem que ser tudo pensado antes de fazer. Uau, que legal. Então, o famoso Miyadaiko que fala, né? Miyadaiko. Ainda hoje tem, só que é pouco. Sim. Porque hoje a maioria das casas, das construções, né? Vamos falar de madeira, já a gente chama, no caso é o purecato, né? Já vem tudo cortado da fábrica.
tem casas que já vem montada da fábrica, né? Ah, é só chegar e montar no local. E colocar lá, encaixar. Então, Que legal. antigamente não, tinha que cortar madeira, fazer Sim. com, né? Tem digamos, os materiais próprios, né? Sim, Antigos, sim. dos Daiko-san, dos carpinteiros. Sim, sim. Mas hoje já mudou muito, a tecnologia avançou muito, né? Aham. Que legal, que interessante. Muito bacana. Bom, outra coisa agora é que também você é corretor, Sim. né, Miura? Então, o que te fez seguir também para ser corretor? Já vem dessa parte, porque você já mexe com arquitetura, aí você já embalou e já se tornou corretor. Como é que foi aí a motivação para você se tornar um corretor de imóveis? Bom, foi quando eu estava trabalhando numa construtora aqui no Japão. O primeiro emprego meu, no caso, né? Sim. Eu amo arquitetura, gosto da planta, gosto de cuidar de obra. Porém, eu gosto de comunicação também. Eu gosto de conversar com o cliente, né? Sim. E eu sempre tentava ganhar cliente para construir. Só que aí eu falei, poxa, não estou conseguindo. Né? Porque a empresa tem que dar apoio, a empresa tem que entender os trâmites, né? Aí no Japão Sim. não é qualquer empresa que entende os trâmites bancários. Né? Ela pode entender da construção. Sim. Mas do trâmite bancário, como fazer para financiar a casa para um brasileiro, não é toda a empresa que entende. Inclusive a que eu tava não entendia, por isso que não deu certo. Aí um dia eu tava com a minha mãe, passeando na rua, aí vi uma casa bonita, num bairro bonito, eu falei, nossa, vamos ver, vamos visitar. Liguei, tinha a placa lá, liguei pro corretor e falei, quero ver essa casa e tal. Aí ele veio, né? Apresentou Sim. pra gente. Inclusive ele queria vender pra mim, né? Ah, casa. Mas é o seguinte, e se eu vender? É o contrário, né? Eu Sim. ofereci pra mim vender, né? Se você quiser vender, eu faço uma comissão. Ah, tá bom então. Aí foi onde a primeira casa que eu vendi. Olha que Através de uma legal. curiosidade, entendeu? Sim. Você já conseguiu aí a primeira venda. Que legal, que bacana. Nossa, que experiência boa. Bom, vamos lá. Aí você ficou mais tempo nessa corretora, trabalhando assim, ou você já conheceu a Homestation? Como é que foi essa transição aí para a Homestation? Eu ainda fiquei trabalhando com ele um tempo, né? Trabalhei em outra imobiliária. Sim. Na Homestation, eu acho que foi em 2019, se eu não me engano. 2019. Então, antes da Homestation, eu trabalhei em outras imobiliárias também. Sim. Né? E depois, com o tempo, em 2019 mais ou menos, eu conheci a Homestation, o Thiago, né? E aí fechamos o negócio. Ah, que legal. Como é que foi? Conta um pouquinho, como é que foi essa transição para você? Olha, a Homestation, né? Falar um pouquinho da Homestation. Por que eu escolhi trabalhar com a Homestation e estou firme com a Homestation até hoje? Porque pela transparência. Né? A Homestation praticamente é o Thiago, então a gente vê a transparência, a honestidade do Thiago. Isso fez com que eu fechasse, né, firme e forte com ele, e junto estou com ele até hoje. Perfeito, realmente, né? A gente vê aqui que a Homestation é uma empresa transparente, tanto é que ela já está há muitos anos aí no mercado, né? Então, uma empresa que é certinho, que faz as coisas, né, tudo ok, é porque ela tem esses resultados, né? Porque ela é uma empresa desse nível, é isso aí. Uma casa não é um carro, não é um objeto aí que eu posso trocar amanhã, né? Isso é verdade. É algo sério. Com certeza. É o bem mais caro que a pessoa vai comprar durante a vida, né? Exatamente. Então, realmente, a responsabilidade é muito grande. É isso aí. Bom, vamos lá, continuando aqui com as perguntas. Qual que são os projetos, Miura, que você participa hoje em dia? Eu sei que você tem aí vários tipos de serviço, né? Conta um pouquinho pra gente qual é o seu serviço hoje em dia. Olha, quando eu comecei a vender, ser vendedor, eu vendia de tudo, até uma pedra eu vendia, tá? Até tem que se virar nos 30, né? Tem que se virar, tem que fazer o que for necessário. Sim. Vendia de tudo. Aí tipo, as pessoas ali falavam assim, mas o que você faz? Eu não entendo. Aí um dia meu pai falou pra mim, então, você tem que focar, tem foco.
você não tá tendo foco. Sim. Aí eu parei e falei, né, alguns companheiros também, parceiros, falaram a mesma coisa pra mim. Eu falei, nossa, eu tenho que parar. Eu tenho que realmente focar no que eu sou bom e focar naquilo que vai dar, que eu vou conseguir ajudar as pessoas, vou agregar valor, né? E tem que ter um forte. Hoje, o meu projeto é o imobiliário, a construção, que no caso agora é a Forte Juca, né? Que é a construtora. E também eu tenho o seguro. Então, basicamente é ramo imobiliário e o setor de seguro. Perfeito. Bacana que tá tudo englobado no mesmo ramo, né? Um se liga com o outro. Isso é bacana. Fora isso, quais são as experiências? É uma curiosidade para conhecer melhor você, Miura. Quais tipos de serviço que você já fez? Só para a gente ter uma ideia, que você falou que vendia de tudo. O que seria esse tudo? Internet, tipo de celular. Mas é tanta coisa que eu fiz. Aqui internet, tipo de celular. Sim. E energia também. Ah, tá. Você já fez arubaita assim, algo diferente? Tipo, só pra... Arubaita já fiz bastante. Já fiz em Family Mart, como é? 7-Eleven. Já fiz no McDonald's, já fiz em mercado. Sim. Tá, já fiz. Basicamente isso daí. Ah, legal, legal. Interessante. É bom, né? Que você adquire experiência e acaba aí, né? Tem um episódio legal que eu vou contar aqui. Por favor, por favor. No Seven. Sim. Os caras gostaram tanto de mim na venda. Olha só, desde o Seven já, hein? E aí sempre tá faltando lá um agemonô, alguma coisa ali que a gente prepara, tá faltando alguns segundos, alguns minutos. Se passa da hora, tem que jogar fora. Aí o meu chefe falava, tenta vender pra mim então. Aí eu, de boa, falava, então, ó, é o seguinte, pessoal, logo vai acabar o horário e eu vou ter que jogar fora. Você nem quer comprar, não? E o pessoal comprava. Ou seja, tipo assim, ele gostava tanto de mim que quando foi bem sincero. A gente diminui a carga horária, mas não sai não. Eles queriam que eu ficasse, sabe? É engraçado. Perfeito, realmente, a sinceridade ali ganhou o cliente, né? Vai ter que jogar fora, compra. Ele comprava. Tá certo. É engraçado. Que legal, que legal. Isso era... Tinha quantos anos na época, mais ou menos? Jovenzinho. Era no pouco, né? No colegial. Então já... você começou a trabalhar cedo. Comecei a fazer baita cedo. Legal. Fiz baita até na Sony. Olha, que legal. É isso aí, Miura. Bom, agora pra gente começar aqui na parte final, né? Quais são as regiões que você mais atende aqui no Japão? Olha, Gifu, Aichi, Fukui e Shimane. Shimane também. Shimane a gente tem um corretor lá que cuida, né? Da parte dos imóveis, então a gente também consegue atender Shimane. Perfeito. E Miyaken, né? Basicamente aqui da região de Tokai. Sim. Né? Fukui e Shimane. Perfeito, ok. Então, qualquer pessoa que tiver dúvida e quiser entrar em contato com você para verificar um imóvel, para fazer um seguro, para fazer uma construção, reforma também, você mexe com reforma? A gente mexe com reforma também. Perfeito. Então, qualquer área, no sentido do ramo imobiliário, você pode estar atendendo, né? Isso, Perfeito, então. Então, aqui na legenda a gente vai deixar as informações do Miura, né, para quem quiser entrar em contato com ele, saber mais detalhes sobre esse assunto. E eu tenho a certeza que tem bastante jovens também, Miura, que vai se inspirar na sua história, porque eu tenho, assim, né, hoje em dia a maioria estuda em escola japonesa, quer fazer uma faculdade, já tem aí, né, uma projeção de morar no Japão. Então, talvez nessa parte também da sua experiência você vai poder colaborar muito aí para quem quer se formar aqui no Japão também. Bom, você tem algum recado, alguma dica que você queira deixar aqui para os nossos internautas? Fique à vontade. Olha, para os jovens, né? Para quem está estudando, até pessoas que chegaram no Japão para trabalhar, querem começar a estudar, querem ter uma profissão. É ação, começa, dá o primeiro passo. Ação, esforço, sacrifício
e também ter persistência. É isso. Perfeito. Essa é a chave do jogo. Perfeito, é isso aí. Tá certo, é isso aí, Miura. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live de hoje. Fique à vontade quando quiser voltar aí com mais dicas, mais notícias, mais projetos. Estaremos aí à disposição. Obrigado. Eu que agradeço por toda a sua atenção, pelo tempo. A gente geralmente faz esse tipo de entrevista pessoalmente, mas como seu tempo é extremamente corrido, a gente não conseguiu fazer dessa vez. Mas a gente pode... exatamente. Perfeito, obrigado. Então. Muito obrigada, Miura, pelo seu tempo. Boa noite, eu que agradeço. Isso aí, minha gente. Então, semana que vem estaremos aqui com mais convidados, trazendo mais notícias aí do ramo imobiliário para vocês. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.